Bom dia a todos e todas. Estamos dando início a esta reunião pública da Comissão de Fiscalização e Controle para, mais uma vez, debatermos o assunto contratos da vigilância patrimonial do município e o pagamento salarial dos funcionários terceirizados. Bom dia, pessoal, fica à vontade, sei que são trabalhadores. O pessoal que está lá atrás pode sentar aqui dentro também, viu? Pode ficar aqui próximo. A gente sempre abre nessas oportunidades para que aqueles que já prestaram, prestam, né, ou estão na intenção de vir a prestar serviço nessas empresas terceirizadas, possam participar e, inclusive, manifestar-se. Nós fizemos incontáveis reuniões ou audiências públicas debatendo este assunto da vigilância patrimonial contratada. Não é um tema fácil. Nós vimos apresentando, e creio que no primeiro semestre do ano passado, a gente avançou bastante em alguns itens que foram fruto dos apontamentos destas reuniões e audiências públicas. O secretário de Negócios Jurídicos era o antecessor do Vitor, era o Gustavo Bugalho, e muitos itens naquelas discussões que nós fizemos foram anotados e foi se fazendo ali compromissos de que haveria-se, por parte da gestão, a preocupação de, nos contratos futuros, se fazer inserir inúmeros itens de acompanhamento, não é, e controle por parte dos gestores de contratos. A gente volta a falar aqui que não é uma tarefa fácil, porém ela é de alta responsabilidade. Não é, mormente, não sei se teve alguma modificação recente, Everton, mas os gestores do contrato não têm qualquer remuneração ou prolabore extra. Então, é algo que nós temos colocado, inclusive, que, diante da responsabilidade, deveria-se já se debruçar sobre a necessidade e a importância que se teria de legislação específica no âmbito do município, já que nós temos uma cidade e uma máquina administrativa imensa e que incontáveis são os gestores em relação a inúmeros contratos, e esses contratos são milionários. E a responsabilidade de se fiscalizar, não é, de se fazer a gestão e acompanhar detidamente, é muito importante. No caso da vigilância, já que é o tema da nossa reunião de hoje, há uma marca que tem ficado desses inúmeros contratos em gestões anteriores e nesta também. E houveram um número muito grande de contratações nesses últimos 4 anos, entradas e saídas dessas empresas, e o que nos preocupa é que foi se ficando aí um grande exército de viúvas de contratos não cumpridos. Não é? E isso é muito ruim, porque isso causa, no debate geral, uma situação de empobrecimento acentuado de inúmeras famílias e de uma sequência de judicialização para receber aquilo que, mormente, com uma fiscalização e uma gestão mais próxima, se evitaria. Se não 100%, se evitaria enormemente, não é? Para evitar o caos que acabou se instalando. Eu sou testemunha, a gente sempre procura preservar o nome das pessoas, das famílias, não é? Principalmente aqueles que pedem a preservação, mas em diversas reuniões e audiências, trabalhadores e trabalhadoras da vigilância patrimonial terceirizada estiveram aqui. Pessoas foram despejadas, pessoas tiveram que tirar seus filhos de escolas privadas de educação especial, pessoas entraram em dificuldade econômica severa na casa, não é? E é necessário que haja um pensamento macro da gestão, porque essas pessoas, inevitavelmente, acabam entrando para a fila de outras assistências do município, outros, não é? Então, tem gente que está desempregada, não recebeu o que tinha de direito e está na fila do CRAS por uma cesta básica. Por quê? Porque a fome não espera. Então, é com essa preocupação que hoje nós queremos fazer aqui uma reunião objetiva, até porque, em decorrência da ação direta de inconstitucionalidade promovida pela prefeita Sueli Rosim, e que, momentaneamente, usufrui-se de uma decisão em caráter liminar, onde os servidores não podem ser convocados. Então, nós não podemos convocar
para esta reunião e para a audiência pública o servidor, somente o secretário, o presidente de autarquia da empresa pública, enfim. E a gente sabe que parte significativa dos desdobramentos e dos reflexos de como esses contratos se dão não estão nas mãos do secretário de Negócios Jurídicos, do secretário de Saúde, do secretário de Educação ou de Finanças. Estão nas mãos dos servidores. Ocorre que essa decisão não foi minha, essa decisão foi da prefeita. Não é? Não acho que isso ajude nem ela, muito menos os vereadores que querem fiscalizar, e menos ainda os secretários, que são as pessoas da confiança dela que ela colocou à frente dessas pastas. De qualquer maneira, enquanto essa decisão não for modificada, nós não podemos trazer aqui os servidores. Com isso, em decorrência disso que eu estou dizendo que essa reunião será uma reunião objetiva, porque nós queremos tirar desta reunião aquilo que está na competência dos secretários, poderem nos prestar informações. As demais, nós faremos via diligência, porque as diligências estão mais do que nunca mantidas e o acesso irrestrito para a obtenção de documentos e informações. Então, aquilo que nós precisarmos dos gestores de contrato, nós iremos lá em loco. E nós iremos fazer essa discussão em loco para obter as informações, já que nós não podemos convocá-los para estar aqui, que foi o que nós fizemos nas reuniões anteriores com a Tamires, com o Aloísio, não é? E que estavam à frente aí da fiscalização e da gestão de inúmeros contratos da vigilância. Das reuniões anteriores, também haviam ficado algumas pendências que a gente precisa de informações. Isso me preocupa bastante, por isso que nós convocamos também o secretário de Finanças para falar acerca de pagamentos. Não é? Então, tem duas prioridades aqui colocadas aqui no meu rascunho, no topo da página, que é a Essenza e a Infinity. Antes de falar de Jumper, inclusive deixar claro também que nós já estamos acompanhando este certame licitatório passo a passo, que deve estar sendo conduzida pelo pregoeiro Walter, no âmbito da Secretaria de Educação, em que pese ser um processo amplo, não é? Com inúmeros postos no âmbito da máquina, e que é um processo da ordem de 11 milhões de reais. Então, esse nós estamos acompanhando ponto a ponto. Neste momento, ele se encontra suspenso, com programação de reabertura na segunda-feira, e já está na terceira empresa em ordem de classificação. A primeira era a System, a segunda era a Arcanjos, né? E agora está na... Operacional. Operacional. Essas informações todas a gente está acompanhando passo a passo. A gente tem feito vídeos semanais mostrando os itens e subitens e os diálogos havidos ali no controle do pregão, que está se dando pelo portal compras.gov, que é um portal federal, uma vez que a lei agora é a 14.133 e não mais a 8.666, então há praticamente aí um encerramento das atividades da BEC, que era a Bolsa Eletrônica de Consultas. Então, sem mais delongas, os secretários que nós convocamos aqui se encontram, o de Negócios Jurídicos, Vitor Freitas, o de Finanças, Everton Basílio, o de Educação, Nilson Girardello, a de Saúde, Júlia Putomati. Nós também havíamos convocado o chefe de gabinete, muito embora, na condição de servidor, né, apesar dos ofícios que a prefeita manda dizendo que ele está com compromisso agendado anteriormente, a gente sabe que ela está mesmo gozando da prerrogativa de não mandar servidor. De qualquer maneira, a gente faz, só para ir se repetindo o procedimento. Muito bem, eu vou ouvir o Everton, inicialmente. O Everton, eu queria que você passasse para nós, porque a Essenza tem um diferencial. Não é? Ela faz o declínio, pede ela própria, obviamente, eu manifestei isso aqui anteriormente, não fez por excesso de zelo com o próximo, mas em preservação da própria imagem da empresa e tentando-se aí evitar punições que pudessem maculá-la de participação em novos certames. Independente disso, claro que facilitou o caminho em relação a outras empresas que vieram antes dela e deram muito mais trabalho. Como que está
no caso da Essenza, das notas que havia, os valores que haviam em aberto. Na última reunião que nós fizemos, havia aí algumas decisões judiciais em face de ações trabalhistas, que já haviam liminares garantindo-se o pagamento, penhora, né, de valores. Eu queria que você falasse para nós o que de efetivamente foi pago, o que há efetivamente de pendências em relação a isso. Bom dia, vereadora Estela, que preside essa reunião pública. Bom dia a todos que nos acompanham. Com relação à Essenza, para começar, então, todos os pagamentos foram quitados, né? É uma situação diferenciada, igual você tinha comentado, por se tratar de da própria solicitação da empresa, que parte do pagamento fosse direto para quitar algumas questões trabalhistas. Esse pagamento foi feito para o sindicato, né? E aí o sindicato fez a gestão do recurso para cada profissional, lá, o cálculo e tudo mais. Então, com relação à Essenza, não teve... Você tem esses valores aí, Everton? Do total do contrato, com todos os aditivos feitos da Essenza, o valor contratado de 12.391.000, como era um serviço contínuo, ele foi pago integralmente. Desse valor pago, desses 12 milhões durante todos esses anos, a última nota teve uma retenção de R$ 326.907, e esse valor retido foi repassado para o Sindicato dos Profissionais de Segurança Privada. Nas trocas de documento, eu me lembro que em pelo menos 2 ou 3 oportunidades o sindicato participou das nossas reuniões e audiências. Havia um compromisso de que os trabalhadores se reportariam ao sindicato para o recebimento e o sindicato faria o levantamento dos valores para pagamento direto. Eles que fizeram todo o levantamento, a planilha e tudo mais para fazer o pagamento para cada profissional. Tá. Isso que você tem aí são cópias dos pagamentos? Sim. Depois você pode deixar esse material com a comissão de fiscalização? Eu agradeceria. Tem alguém aqui da Essenza? Recebeu tudo? Dá o microfone para ele, Gustavo. Leva o móvel. Bom dia, sou o Marco Aurélio. Bom dia, Marcos. A respeito do pagamento da Essenza, como eu era mais antigo, né? Eu e mais 14 mais antigos. Só que o valor que foi repassado lá não deu para pagar todo mundo o valor correto. Então, foi tirando de foi diminuindo para ir pagando o restante que estava os mais novos. Foi isso que aconteceu. Então, na verdade, era para mim receber 8 e pouco, eu acabei pegando uns 7, entendeu? Então, descontou R$ 1.000 de cada um, né? Então, não sei como que... E aí você recebeu lá no sindicato? No sindicato. Aí o sindicato tá judicializando o restante? Não, porque só já pagou todo mundo, né? Tem... Não, o valor menos correto era 9 mil e pouco. Aí eu acabei pegando 8 mil. E tem vários vigilantes também que pegou a menos, né? Porque o valor correto, 326 mil, né? Não deu para pagar todos os vigilantes. Olha só, vou falar isso aqui mais uma vez, para ficar claro. Inclusive, eu tenho dito que a nossa preocupação, porque assim, os direitos trabalhistas de cada trabalhador é papel do sindicato, ou do próprio trabalhador com advogado privado. De qualquer maneira, me incomoda muito, como presidente da Comissão de Fiscalização e Controle e também da Comissão de Economia, porque são recursos públicos que foram para algum lugar e deveria ter ido parte disso para o bolso do trabalhador. O que eu queria deixar claro mais uma vez? Se há valores em haver, vocês devem procurar, sim, o advogado, seja do sindicato ou não, preferencialmente que o seja do sindicato, para que os cálculos do que é devido a vocês seja judicializado, inclusive tendo a prefeitura como um dos devedores solidários. Porque a prefeitura, ao fazer a gestão e não fazê-la da maneira adequada, ela se torna devedora solidária. Então, vocês têm direito de receber, e a prefeitura tem a obrigação de pagar. Por quê? Paga mal, paga 2 vezes. Pagou para quem não pagou, para quem trabalhou. Então, essa responsabilidade sempre se deve. Tá? Então, isso é muito importante. Não é porque tinha só uma nota de 320
e que a empresa deu uma de altruísta, né? Ó, segura essa nota minha aí, paga os trabalhadores que eu não quero dever ninguém. Pilantragem. Né? Quer dizer, aquela última, paga só isso, mas está devendo 400, está devendo 500, não sei quanto está devendo efetivamente. Mas quanto ela estivesse devendo, ela tem que pagar. E a prefeitura é solidária nisso. Então, não abram mão. Não abram mão. Não é algo que nós possamos resolver aqui, como Comissão de Fiscalização e Controle, que nós não temos essa prerrogativa. Mas de apontar e dizer para vocês, isso está no escopo do contrato. Tá? Não abram mão, não. Ah, eu tinha que receber 10, recebi 7. Vai atrás dos outros 3 com juro e com correção monetária. Tá? Porque é devido. Né? De repente, a empresa, inclusive, fez essa jogadinha proposital. Né? Eu devo 500, eu abro mão de 326, parece que eu estou fazendo, né, um grande benefício para todo mundo e acaba tendo... Né, agora, viu, Everton e os demais, o da Essenza estava sob a gestão da educação, né? Isso, exato. Você sabe quem era o gestor, Nilson? Eu tenho a impressão que era a própria vigilância, que era... A gestão era da Tamires e Esse agora é um da pouco Luísio. diferente. Aqui está dividido por secretarias. O novo, né? Novo, exato. Mas eu acho que era o... Era o setor de vigilância. Vigilância mesmo. Seria importante, neste número de processo aí, a gente ver qual foi a última manifestação e despacho, porque se saiu devendo trabalhador, efetivamente não cumpriu, porque se... Ah, mas abriu mão da última nota. Se saiu sem cumprir com as suas obrigações que eram contratuais, tinha minimamente que ser multada, que ter seu nome, de alguma forma, não é, lesionado, vamos dizer assim, para participar de novos certames, seja em Bauru ou em qualquer lugar. Porque é isso que vai fazendo com que essas empresas possam continuar, não é? Sai daqui e vai fazer isso em outra cidade. Não é? E aí vai reproduzindo esse erro. Por isso que, desde o começo, quando pelo menos ela autorizou segurar a nota. Pelo menos nada. Agiu errado como qualquer outra, né? Não tinha pernas para o contrato, não contratasse as pessoas, porque está se falando de vidas. Tá certo? Então, acho que vocês precisam, aqueles que são da Essenza e outros que vocês conheçam, ter esse tipo de procedimento. Tá? Eu vou pedir depois a cópia. Você não tem o número dele aí, né, Everton? Você vai deixar para nós o extrato aqui? Eu vou com base nesse material aqui, depois, se vocês quiserem, a gente passa os dados para vocês direitinho, para vocês poderem ver isso junto ao sindicato, tá? Mas não abra mão, não. É R$1, é R$1. Se for 1.000, é 1.000. Se for 10, é 10. Não importa. Se deve, tem que pagar, porque vocês trabalharam. Infinity. A Infinity é como se ela ainda estivesse aqui. Porque, assim, ó, do que a gente recebe semanalmente de problema, deve ter inflado ali a Justiça do Trabalho. Aqueles que já judicializaram. Mas me preocupa muito, porque esse rescaldo aí do contrato com a Infinity deixou uma Legião numa situação muito difícil mesmo. Quais as informações que você tem, Everton, dos pagamentos para a Infinity? Da Infinity, também todas as notas que tinham para pagar foram pagas, e parcialmente para a Infinity, parcialmente o que tinha de retenção de processos judiciais já em andamento foi para o sindicato. Foi feita a retenção para esses processos judiciais, e parte desse valor foi para o sindicato fazer da mesma forma que foi feito com a Essenza a distribuição. Só que o valor... Deixa eu entender. Teve 3 tipos de pagamento? Um para as penhoras, um para o sindicato fazer rateio e outro para a própria Infinity? Teve uma sobra ainda para a própria Infinity com base nos valores que o sindicato tinha apurado no acordo. A nota superava o valor pelo menos da minuta do acordo. Mas não estou entendendo mais nada agora. Com o número de pessoas que está com problema e que está judicializando, como é que sobrou dinheiro para dar para a Infinity, gente? Quais são os valores aí, Everton? Só para o povo já ter conhecimento. Quanto foi pago para o sindicato para ele fazer o rateio com os trabalhadores? R$ 457.749. Tá. E quanto que estava de penhora já direta?
Penhora direta eu não tenho o valor aqui, Estela. Posso levantar depois. Por favor. E quanto foi para a Infinity? 573.942. Que é um absurdo. Um absurdo total. Um absurdo total. Inclusive, acho que convém muito não só questionar a gestão do contrato, que tem responsabilidade, até porque não era para liberar essa nota sem a comprovação de que todos os trabalhadores tivessem recebido. Agora, pagou mais para a Infinity do que pagou para esse acordo com o sindicato para fazer rateio. E não devia ser rateio, gente. Devia ser cálculo realmente do que era devido. Folgas trabalhadas, inúmeras, com valores que a gente sabe que nem era de mercado, que nem era autorizada, não é? Número excessivo, exorbitante da legislação trabalhista. E N outras questões que a gente sabe que nós acompanhamos como problema até que a Infinity deixasse o contrato. Porque a gente sabia que havia risco e havia até quem defendesse a continuidade da Infinity. Quer dizer, agora nós estaríamos aí num problema gigantesco. Tanto é que eu estou acompanhando o certame aí dos 11 milhões e vi que a Infinity está lá. Como é que por que ela tem tranquilidade de participar de um certame aqui, com essa legião de trabalhadores que ainda não receberam? O mundo está fácil para ela e para as outras empresas. Então, é isso que nós temos que mudar. Está fácil demais. Então, é outro que nós vamos ter que puxar o processo para ver. Everton, o número é muito grande de trabalhadores que não receberam. Da Infinity, muito grande. Muito grande. Essa nota e essa autorização aí de pagamento é algo que nós vamos ter que puxar. 3 notas que totalizavam um valor de 1.255.000. É que aí tem retenção de imposto de renda, de INSS. Sim. 3 notas para os 3 pagamentos diversos ali, né? Sindicato, as penhoras e a Eu só não Infinity. lembro se o da Infinity já tinha alguma retenção judicial. Eu lembro que da Essenza tinha já processos judiciais que foram feitos... Já tinha da Infinity pessoas que já tinham deixado de trabalhar, já tinham judicializado. Se já tinha tramitado para fins já de bloqueio. Já. Na última reunião, inclusive, teve uma polêmica, porque entre a primeira e segunda reunião nossa, foi demorando essa coisa de buscar informação aqui e ali, e nesse meio tempo, acho que surgiu mais uma ou 2 penhoras, que é direito da pessoa, né, que judicializou antes, claro, é direito dela, mas já diminuía lá o valor, que ao final seria desse, aspas, suposto rateio. Quem daqui é da Infinity? Trabalhou na Infinity? Pode... Bom dia a todos. Bom dia, vereadora Estela, pela força que está dando pela categoria. Agradeço aos 2 colegas também, que conheci agora de pouco aqui na Câmara, mas também está enganjado também na luta também pelos vigilantes que prestava serviço na prefeitura. Eu, como vigilante da Infinity, participei de uma reunião outra vez aqui, até a vereadora comentou se houvesse alguma represária contra mim, e houve a represária, mas qual que foi a opinião do supervisor? Falou: Mauro, seu contrato de 3 meses termina, você não passou na experiência, então você está sendo dispensado da empresa, E eu não recebi nada, Os VR, os FT que eu fiz, que era jornada 3x1, que a gente fazia no setor que a gente trabalhava, eu era do zoológico, E não recebi FT, não recebi os VR, alimentação, nada, não recebi nada. Foi uma luta para eles poder, pelo menos, dar baixa na minha carteira, para mim poder trabalhar, E até hoje, sem contato com a empresa. Coloquei na justiça, minha audiência é mês que vem agora, mas, como a gente tem um grupo de vigilante da Infinity, a gente sempre está conversando, o que foi passado no grupo, na audiência trabalhista, que a Infinity fez um acordo com o vigilante,
vamos lá, ó, o acordo, o valor é tanto, mas vamos fazer assim, 10 mil. O vigilante aceitou. Ah, mas em 10 vezes eu vou pagar, né? E a primeira parcela, eles já não depositaram, né? Então, tipo assim, o vigilante não tem acordo, né? Aí, o que a gente escuta, que quem colocar a prefeitura na audiência, no processo, não vai ter oportunidade de trabalhar novamente dentro de um órgão público, prestar serviço dentro de um órgão público. É isso que a gente escuta, né? Em vários lugares, né? Eu não posso citar um nome na onde eu escutei isso daí, que eu tenho medo de ser represado. Além dessa questão das pressões de várias ordens, outras pessoas já haviam dito isso para a gente. É que, assim, para a gente tomar providência, a gente realmente precisa, né, ter um mínimo de indício de onde veio, que, inclusive, seria bom porque cessaria isso de vez. A única coisa que eu posso garantir absolutamente para vocês é que isso não existe. Não existe. E se tiver algum abelhudo achando que manda e que está passando isso para frente, entendeu? Para qualquer tipo de lastro de parceria ou compadrio com qualquer empresa que trabalha mal, que trata mal o trabalhador, e usando esse tipo de instrumento, este servidor pode, inclusive, ir para a corregedoria. Não tem poder para isso, age contra os interesses da máquina administrativa e do povo. Então, isso é para ter certeza absoluta, que se tem alguém, quem quer que seja, não importa o cargo em que esteja, nem quantos anos esteja na máquina pública. A gente defende sempre muito o serviço e o servidor público. Agora, os bons. Então, esse tipo de coisa que você está dizendo aqui agora, e é importante que você diga e desabafe, toda vez que eu ouvi, eu falei exatamente o que eu estou falando aqui nos microfones e transmitido. Não é verdade. Não é verdade. Mas eu não duvido de você, de que tem alguém dizendo. Agora, a gente precisa saber quem é. Porque no momento em que você disser quem é, eu mesma, como presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, peço para que seja apurado pela corregedoria da máquina. Porque não pode. Não pode. É antiético, é absurdo, contraria todo o interesse público. Não existe isso. Victor. Bom dia, vereadora. Com relação à fala, bom dia a todos. Com relação especificamente à tua fala, eu quero te dizer, e vou me atrever em falar em nome deste governo, isso não existe. Tá? Muito pelo contrário. Tá? A preocupação deste governo é exatamente com relação a todos que prestaram serviço. E esse tipo de represália não existe. Tá? E até peço, tá, para esta pessoa que falou com você, tá, que apure quem é este que está falando em nome do governo. Porque se ele está falando isso sobre alguma represália, isso nunca houve qualquer indicação. Está aqui o secretário de Educação, a secretária de Saúde, isso jamais aconteceu. Muito pelo contrário, há uma preocupação muito grande com relação a todo aquele que prestou serviço. Haja vista que eu estou aqui há um período muito curto. Quando chegamos aqui, a primeira coisa que fizemos, e eu sou egresso lá da saúde, foi a aproximação com o sindicato. Tá? Estivemos bem próximo do sindicato com relação ao término dos contratos. É claro que o município ele contrata a mão de obra da empresa. Então, ele fica um pouco engessado em razão de N leis que engessam o município na contratação de serviço terceirizado. Então, mas tudo aquilo que o município fez foi no sentido de que os trabalhadores recebessem aquilo que era devido. Tá? Agora, a represália por aquele que trabalhou, jamais. Tá? Então, isso não é verdade, eu corroboro aqui com a fala da vereadora, e se tiver o nome deste servidor que fala pelo governo, tá? Se puder nos trazer, que medidas serão tomadas. Então fica difícil, né? Então, na verdade, não tem nada de concreto. Então, que esta fala agora se propale para todos que prestaram serviço. Não há e não haverá, enquanto esse governo estiver, nenhuma represália. Vocês têm sim que entrar com ação. Se o direito de vocês não foram
prestados, não foram respeitados, é importante que entrem com a ação, porque é só através da ação que o governo de fato consegue pagar. É muito difícil, está aqui o secretário de Finanças, a gente não pode pagar diretamente para uma pessoa física. Tá? As leis, tem sistema Aldesp, tem várias situações que impedem que o governo pague, ou qualquer município pague para uma pessoa física. Tá certo? Eu vou fazer aqui só uma ressalva na fala do Vitor, como não poderia deixar de ser, porque o Vitor é um secretário do governo e ele está no papel dele, dever dele, de defender o governo. Não é o meu papel. Mas, apesar de ser líder da oposição, eu também não tenho um compromisso só em apontar. A gente tem construído no debate com a pauta da vigilância terceirizada o apontamento de saídas. Se o governo quiser aproveitar, vai aproveitar bem. E eu vou ver isso a partir de agora com a Jumper, que eu já tenho inúmeros problemas. Já tenho inúmeros problemas, que nós vamos ver depois em loco na diligência, porque também não adianta fazer uma coisa aparente só por cima, certo? Mudar a gestão não significa mudar o jeito como vai se apresentar. Então, por exemplo, tem movimentos que eu vi que não resolvem o problema de gestão. Que parte que eu discordo aqui do Vitor? Que parte que eu discordo aqui do Vitor? Eu já discordo aqui nessa parte da Icenza e da Infinity. Eu não acho que a gestão fez o que devia fazer. E, por conseguinte, não se deveria ter autorização, não é, parecer do nosso jurista, por isso que eu vou pedir aí qual foi o último despacho. Estou aqui realmente indignada que tenha sido pago mais para a Infinity do que para o rateio feito pelo sindicato, porque não era para ser rateio. Para mim, era rateio no sentido de paga-se proporcionalmente o quanto se tem de saldo via sindicato, e o remanescente permanece. E o cálculo que deveria ser feito é o cálculo do quanto efetivamente se deve, não do quanto os 326 poderia bastar. Então, eu acho que tem providências que já poderiam ter melhorado por parte da gestão. Vou falar pontualmente da questão do lobby. Não vamos ser cínicos. Existe, sim. Provar é delicado. Houve uma das audiências públicas, inclusive que alguns trabalhadores pediram, vocês não podem fazer oficialmente a indicação daqueles que ficaram desempregados sem receber, e entra uma nova empresa e traz pessoas de fora, e nós dissemos, nós não podemos. Por que que nós não podemos? Porque nós não podemos ser a bolsa de empregos ou de talentos para a empresa privada. Nós não podemos, inclusive sugerimos, criem um grupo, e aí nós nos oferecemos para ajudar com essa parte técnica só. Criem um grupo de trabalhadores onde a experiência fica ali. Criar virtualmente um banco de talentos para ser ofertado para as empresas que vão e que vêm. Mas chega, sim, irremediavelmente, informações de fulano do lugar tal, do espaço Y. Se eu não criar problema, indica para a próxima. Chega, chega. E sempre me coloquei à disposição. A hora que você quiser falar, fala que nós vamos tomar providência imediata. É que falta, não é, um pouco de coragem e de ousadia. Por outro lado, a gente sabe a situação difícil que os trabalhadores estão e o quanto esse tipo de pressão realmente acaba, não é, infelizmente, provocando certos resultados. Agora, sem o dado, fica difícil tomar providência. Passou o dado, número 1, que eu tenho compromisso com o serviço, com o servidor. Agora, os que fazem o seu serviço certo, os que fazem com relevância. Não é papel do servidor fazer lobby para a empresa, não é papel do servidor ser agenciador de trabalhador para a empresa, nada disso é.
Agora, a gente precisa ter o dado. Se a gente não tiver o dado, fica difícil de apurar. Agora, não se sujeitem a isso. Não se sujeitem. E podem se sentir fortalecidos, porque vocês vindo aqui, nós vamos estar dentro. Entende? Nós vamos estar dentro de apurar para que não aconteça. Tá? Então, assim, ó, eu não vou dizer, isso não existe. Só vou dizer o seguinte, nos passe que aí nós vamos bater de frente para não permitir que isso continue acontecendo e que isso cesse de uma vez por todas, quanto antes possível. Vitor. Bom, vereadora, a senhora não concordar comigo me deixa até confortável. Com relação a qualquer tipo de represália, qual é a orientação deste governo? Da mesma forma que nós não indicamos, esta é a orientação. Da mesma forma que nós não podemos indicar qualquer trabalhador, a regra é a mesma para não indicar ou, de alguma forma, perseguir o trabalhador. Então, a regra corre neste sentido. Nós não podemos indicar, tampouco, e pior ainda, tá, colocar X em algum nome. Então, essa é a regra desse governo. O que eu posso falar é com relação às orientações. Agora, se acontece alguma coisa intramuros, se acontece alguma coisa extra-orientação, aí não cabe a nós, que representamos esse governo, a falar. Agora, se isto vier com nome, com cargo, com alguma coisa concreta, como a vereadora falou, aí medidas serão tomadas. Vou dar um exemplo para vocês que vai fortalecer vocês. E que justifica porque eu e o Vitor não concordamos. Além da vigilância patrimonial, nós estamos fiscalizando outros contratos terceirizados. E alguns, inclusive, de forma terminantemente proibida em contratos, quarteirizados. Vou citar um deles. A terceirização da UPA do Meridota. Os próximos passos das nossas diligências vão demonstrar que, de forma inequívoca, pessoas que deveriam estar dirigindo o processo têm ali meia dúzia de parentes dentro da lista de contratados. Isso não é o papel de quem está na linha de frente. Não é. Inclusive, parte do caos que está se instalando ali, nessa semana, e que nós teremos audiência sobre isso na semana que vem, é parte do que você está falando. Então, eu sei o que acontece. Agora, quando a gente pega, a gente pega. Aí a gente vai trazer e vai debater e vai querer discutir eticamente quais são os critérios, porque são empresas privadas ou entidades privadas, ou OSCs, ou CIPs, não importa. Está recebendo recurso público para fazer um serviço de interesse público. Então, ela tem que ser regida por critérios éticos. E eu sei que vocês passaram, porque nesses 2 anos, muita gente veio falar muita coisa. Agora, vamos formalizar. Isso tudo que nós estamos falando aqui, desses outros contratos, na próxima semana, vão ficar mais claros. Aí vocês vão ver, a partir disso, que dá, sim, para a gente tomar providência. Agora, precisa estar ali, entende? Para que a gente possa dar os próximos passos. Mas é exatamente isso que eu estou falando. Pode... O que é gasoso, não cabe qualquer ação. Agora, o que é concreto, aí sim, aí nós podemos falar e podemos tomar atitudes. Sem dúvida. Você queria acrescentar? Então, ó, Essenza e Infinity, eu vou ficar com a cópia aqui desses extratos, vou buscar informações do sindicato e vou buscar as informações desse aval dado pelos gestores e fiscais para liberação de pagamento, inclusive a maior, para a Infinity, quando há tantas pendências. Porque aqui hoje é horário de trabalho, nós estamos com 4 trabalhadores aqui, mas assim, o número de pessoas que falaram conosco, inclusive pessoas que já estão trabalhando em outros espaços, pessoas que estão impossibilitadas, não conseguiram ainda baixa carteira, pessoas que não conseguiram buscar seguro-desemprego, tem um monte de problemas. Tem vários problemas, mas isso mostra que, efetivamente, essa última nota aqui tem problema. Vereadora, a respeito dessa questão que eu citei, porque a questão é uma só. Da Infinity, a gente não vai receber nada.
nós vigilantes da Infinity, nós não vamos receber nada. A única opção de receber seria envolver a prefeitura, né? Por isso que eu entrei nessa questão, porque nós, no grupo, escutamos várias falas falando a respeito de se envolver a prefeitura na ação, não pode participar da seleção da empresa que for pegar o serviço. Isso é o que a gente ouve, né? A questão de quem foi que falou, do que eu ouvi, eu já sou uma pessoa que já tive a represária, né? Porque isso é importante. Quando eu participei aqui da sessão que esteve a última vez aqui, eu fui reprimido, né, e fui mandado embora da empresa. Então, são coisas que, tipo assim, eu comentei, né, falei do que pode acontecer, que tem muitos vigilantes que não estão colocando a prefeitura na ação com medo de não ser chamado na próxima gestão da nova empresa, né? Então, tipo assim, ficam todo mundo sem receber, porque houve um acordo dentro do Ministério do Trabalho perante o juiz e não foi cumprido pela Infinity. Ninguém recebeu nada. Então, por isso que eu comento, tem muitos vigilantes que estão sem receber da Infinity e não envolve a prefeitura, por isso que está acontecendo, pelas falas que são faladas, né? O que eu posso te falar é com relação ao papel da prefeitura, a orientação desse governo, tá? Caso, e como aqui a vereadora colocou, a prefeitura venha para os autos, é o meio pelo qual a prefeitura pode, tá, penalizar a empresa Infinity. Até agora, a prefeitura não recebeu nenhuma intimação, nada, ou a relação com a empresa Infinity causasse algum prejuízo à prefeitura. Que a partir deste momento, a prefeitura sendo chamada no processo trabalhista, pode penalizar a empresa Infinity. Então, a empresa Infinity sofreria uma penalização. Qual é a pior penalização? A vereadora acabou de dizer que a empresa Infinity, eu não sabia, ela está participando de uma licitação aqui na prefeitura de uma contratação de serviço de vigilância. Se a empresa Infinity gerar este prejuízo para a prefeitura, o que a prefeitura faz? Ela pode, ainda que o contrato não esteja mais vigente, em razão disso, ela aplica uma penalidade e ela é proibida de contratar com o poder público. Eu acho que essa seria a pior pena para ela. Mas por isso que a prefeitura não foi chamada, porque muitos vigilantes não colocou a prefeitura na ação. Mas é importante que coloque. Mas é importante que coloque. Mas o medo do vigilante não poder participar da seleção, né? Não, eu sei do que você está falando. Eu sei do que você está falando. Vou ficar atenta a isso. Vou ficar atenta a isso. Mas aqui, de forma clara, a Infinity com certeza pode pagar, sim. Tanto que está se apresentando aí para disputar. E, com certeza, a Icenza também. Por isso, essa é a parte que eu acho que falha. Tipo, não é só nessa circunstância que deve, eventualmente, fazer uma glosa ali na ficha da empresa que possa impossibilitá-la. Na minha visão, já deveria ter feito. Porque se tem pessoas que ainda não receberam, e ela conseguiu, no último mês, ainda levar um pagamento de R$500 mil, alguma coisa está errado. Não é? Quer dizer, enquanto não pagou o último que trabalhou para nós, porque vocês trabalharam para nós, vocês prestaram serviço para a Infinity, mas é para nós porque nós pagamos. Nós, poder público. O povo, dinheiro público. Então, assim, essa agilização que a gente briga, que é isso que a gente vinha avançando nos debates para se mudar de comportamento, entende? Para evitar que isso volte a acontecer. Agora, ela pode, sim. O que a prefeitura em todo contrato que ela faz, com recurso, ela é solidária. Por quê? Você aciona um ou outro. Não significa deixe a Infinity e acione a prefeitura. Não, acione os dois. Falo com a maior tranquilidade do mundo. Acione os dois. E se qualquer um de vocês for punido por isso, de forma direta ou indireta, pode contar conosco.
que vai virar denúncia, vai virar procedimento, porque não pode. É direito de vocês, entendeu? Agora, tem que conhecer os direitos e usar. E não aceitar reprimenda. Tem algumas coisas que estão no escopo da empresa, está lá nos 3 meses, não passou na experiência. A gente sabe que isso acontece. A gente sabe que acontece mais coisas ainda. Mas esses tipos de procedimento também tem que chegar para a gente, porque também pode ensejar uma postura mais dura dos fiscais de contrato, porque também não pode tolir ninguém, né? Inclusive porque é importante para o próprio fiscal e para o gestor. Quando o trabalhador está indo, e é isso que mais me indignou em relação a Tamires e ao Aloysio. Sempre falei isso de forma muito clara para os dois aqui. Pô, se o trabalhador está indo e dizendo, não estou recebendo, não tem como você assinar a liberação da nota para a empresa, porque ela não está cumprindo um dos itens do contrato. O cara está fazendo serviço para você. Ele está dizendo, não paga essa empresa porque a empresa não está me pagando. Não é? Cansamos de fazer reunião aqui em que o cara falava, eu estou sem passe para ir trabalhar. Estou sem passe para ir trabalhar, a empresa não está dando vale transporte, a empresa não está dando isso, não está dando aquilo. Isso já é motivo de glosa, isso já é motivo de apontamento, entende? É isso que a gente quer que melhore. É isso que a gente quer que aconteça, que haja procedimentos que não permitam essa burla dos itens do contrato. Posso comentar um fato que aconteceu comigo no zoológico? Sim. E a diretora do zoológico falou, poxa, eu lamento o que vocês estão passando e eu lamento por a gente estar perdendo um excelente profissional, né, no dia que eu fui dispensado. Né? Porque, tipo assim, o zoológico, eu trabalhava à noite, né? E deu uma chuva tão forte que caiu aves em jaulas, né? E eu, sozinho, armado, desci, né? Porque a diretora me ligou e falou, Mauro, você não faz um favor para a gente? Tem como você descer lá para dar uma olhada nas jaulas, para ver como é que está a situação lá embaixo? Eu fui sozinho. Se eu não tivesse visto aonde ficam os pinguins, a câmera queimou, parou de funcionar, né? E eu desci lá, eu vi que não estava o barulho do motor funcionando, né? Aí fiquei uma meia hora ali, porque ele tem um sistema de time, fiquei uma meia hora ali esperando tudo, e não voltou. Liguei para a diretora, falou, o motor aqui do pinguim não está funcionando e não está gelando onde o pinguim fica. Bom, se eu não tivesse feito isso daí, para você ver a essência, a necessidade do vigilante no local de trabalho, né? Porque não é só sentar numa cadeira e ficar ali. Há necessidade. Se eu não tivesse feito isso, né? Porque não é função do vigilante. O vigilante é para segurança, não para ficar cuidando de bicho, né? Mas a gente fazia essas funções. Se eu não tivesse feito isso, tinha morrido tudo dentro lá, né? Que não estaria gelando. Então, tipo assim, a gente presta serviço, passa por situações difíceis e, por fim de tudo, a gente é recompensado dessa forma. Eu, como vigilante da Infinity, não recebi nada. Não recebi nada. Mais alguém da Infinity? Não? Você está na Jumper? Não, na verdade... Pode pegar o microfone. Bom dia, meu nome é Rodrigo Ribeiro. Na verdade, eu sou vigilante patrimonial há 18 anos já. Eu estou empregado em outra empresa que não tem nada a ver com os contratos municipais de Bauru. Certo. Como eu tenho um interesse, num futuro próximo, estar trabalhando em algum dos contratos da prefeitura, eu vim acompanhar para ver como é que está funcionando a questão da fiscalização, né? Se a gente... A questão da credibilidade, como que está funcionando, a questão das empresas. A gente sabe da importância da vereadora Estela nessas pautas, que você está pegando firme, a gente acompanha tudo. E é importante ter alguém que
que colabore com os vigilantes aqui nessa cidade, né? Porque de 2012, 2013 para cá, várias empresas que entrou, a maioria delas dá problema. Você pega a 3S, você pega várias empresas, e o cara é lesado, aí depois tem que entrar com um bloqueio de fatura, que é o sindicato, né? Então, teria que entrar umas empresas melhores. Agora está melhorando até a questão dos valores, né? Que essa empresa que está em terceiro lugar parece ter um valor coerente com o serviço, né? Para que os vigilantes não sejam lesados. Para que cesse esse problema, na verdade, né, vereadora? Sim. Para que não ocorra mais esses problemas na cidade, né? Seria maravilhoso, né, que cessasse esse problema. E obrigado por você estar dando a cara, estar apoiando, né, a categoria e prestando um bom serviço para os vigilantes da sociedade de Bauru, né, para a população. Essa é a intenção mesmo, né? Se daqui a pouco os contratos estiverem de uma forma em que, com a gestão e a fiscalização, não reste um número enorme de pessoas sem receber, né, com problema, enfim, como coisas que a gente viu aqui em audiências anteriores, está ótimo. Porque a gente podia só bater, dizer que está errado e parar por aí. Porque não é um processo fácil, é chato. Tem que ler, estudar, aprender como é que se dá. Eu não sabia. Por exemplo, antes de começar esse processo de fiscalização, a pedido de vigilantes, eu não sabia que a vigilância está submetida a critérios e legislação que coloca a Polícia Federal como quem dá ou não o aval para essas empresas operarem, que o porte de arma letal, não letal, prescinde de uma série de procedimentos, a obrigatoriedade da carteira no local de trabalho, uma série de questões que a gente viu ali que tipo, não estava. Então, eu fui em alguns lugares. Aí, você chega ali, o cara está sem uniforme, o cara está sem a carteirinha. Então, qualquer pessoa... Eu fiz um teste. Nós chegamos a fazer um teste, em ir numa UPA e chegar e avisar, não nós, né? Uma pessoa, eu vim assumir o posto, sou vigilante e tal. E a pessoa deixar. Por quê? Porque estava acostumada a chegar alguém à paisana, sem roupa, sem carteirinha, sem nada. E a pessoa ficar ali dentro da unidade como se fosse, claro, por 1 minuto. Não é só para fazer realmente essa verificação de que do jeito que está não podia ficar. Então, se isso for melhorando com o passar do tempo, quem ganha, para além dos trabalhadores, é o próprio povo que precisa do serviço. Porque você não põe vigilante à toa lá, você põe porque precisa. As UPAs são locais de conflito. Nós já tivemos, num passado não muito distante, um caso de um vigilante que não tinha o preparo necessário, que abordou brutalmente um paciente em surto, que acabou vindo a óbito. Tem problemas. A gente sabe que isso acontece. Agora, de onde vem esse preparo? Da empresa adequada, da fiscalização adequada, não é, de estar com o armamento adequado, não é, de ter a fiscalização efetiva da Polícia Federal. Então, aquilo que depender da gente quer ajudar a melhorar. A Jumper é, hoje, a maior, né, Everton? No município de contratos é a Jumper, né? De segurança, da patrimonial. Qual que é o valor do contrato da Jumper? Estela, o valor do contrato é de 5.390.000 no total e o valor pago até o momento de 1.143.000. Pago até o momento quanto? 1.143.000. Ela está desde que mês? O contrato teve início em fevereiro. É eminentemente da saúde, Júlia? É UPAs e CAPS? Tem outros itens? Vereadora Chiara. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Nós temos vigilantes, CAPS e UPAs, basicamente. O contrato teve início em fevereiro? Aqui, 6/3, a presa assumiu os postos de trabalho. 8/5, após a conferência dos salários, fizemos o apontamento do valor pago de adicional noturno e intrajornada, e não será encaminhado na nota fiscal somente após acerto do erro para pagamento dos colaboradores, empresa realiza diferença de salário, papapi, tudo aqui registrado. Tem anotações? Quem são os gestor fiscal, Júlia? Gestora é a Aline. Gestora é a Aline. Tem titular e suplente? Tem fiscalizadora. Quem é suplente Eu acho que é a Carolina. A Aline faz o diretoria, que atesta. Acho que eu só tenho a informação da Aline. Eu preciso levantar depois. Eu não estou com os dados do contrato aqui, só os pagamentos. Você tem aí alguma anotação já do contrato em relação a Jumper?
Não, nós temos... Está tudo totalmente... Está toda aqui a prestação de contas. Temos umas dificuldades, o vigilante compreendeu o fluxo da unidade, tudo está anotado, registrado, as folhas de ponto, a admissão, o pagamento, os valores referentes a pagamento adicional noturno, periculosidade, FGTS, INSS, contribuição sindical, se houver, valor hora extra, tudo aqui. E as unidades, os nomes dos funcionários, é isso. De 6 de março, abril, maio, junho, julho, agosto. 5 meses. Em 5 meses, tem alguma anotação aí? Referente a? Referente a descumprimento de algum item do contrato em relação aos trabalhadores? Horário de almoço, tem alguma anotação aí sobre horário de almoço? Olha lá, UPA, vou dar um exemplo. UPA Gás, apontamento de chefia do local quanto ao acesso de pessoas não autorizadas entrando na unidade. Restantes da unidade, perfeito. Informe que realizado o pagamento no total... Tudo aqui, tudo que foi fiscalizado pela chefia da unidade, considerando avaliações realizadas, conferências trabalhados. Não existe, está tudo registrado aqui. O que foi descontado, o que não foi descontado, se foi feito hora extra, não foi hora extra. Todos os encargos detalhados. Não, eu me refiro... Ocorrências do contrato. Isso, ocorrências do contrato. O que não tiver aqui, eu não tenho conhecimento. Se a senhora tiver... ou o sindicato. Não. Que tenha registrado aí, o que eu tenho. Esse aí eu não tive acesso, porque eu não peguei ainda a cópia, senão nós vamos lá em diligência. São Neste relatório que a senhora tem... Pois não. Tem alguma autuação da empresa por descumprimento? Não. Nenhum? Nenhum. O contrato. Isso aqui é o contrato, cópia do contrato. Você quer a cópia? Você quer o contrato? É isso. Nós, no caso da Jumper, nós vamos fazer essa checagem. Quer usar a palavra? O que a gente escuta da Jumper, eles pagam a FT R$120. E se você pegar pela legislação do vigilante, não é isso. Eu sei. Claro que esses itens só chegarão ao contrato para fiscalização se acontecer como aconteceu com a Infinity, com a Essenza e outros, né? Porque quando você recebe, porque não creio que no Lerite vai estar discriminado, não é? Vai estar no global. Então, por exemplo, no caso do contrato da Infinity, tinham várias ocorrências no contrato em que os próprios trabalhadores avisavam que estava tendo descumprimento e, ainda assim, eram liberados os pagamentos. Tem alguns itens que a gente sabe que dependem de ação para virar um indício de apontamento do contrato. Tem outras que não. Não é? Então, por exemplo, por esse resumo que a secretária tem, eu tenho que deduzir, neste momento só, neste momento, eu acho que não está correto. Só que, claro, a gente só pode deixar isso claro, já que eu não posso ter aqui a gestora do contrato nem fiscal, só com a diligência em loco. Não é? Mas, se eu olhar por esse resumo, eu teria que chegar à conclusão de que está tudo certo. Uniforme, licença com a PF, o fornecimento das armas letais não letais, cumprimento de todas as normas trabalhistas, horário de almoço, tudo certinho. É isso que eu vou deduzir, eu deveria deduzir por esta leitura dos itens trazidos pela secretária. Já vou dizer para aqueles que trabalham com a Jumper. Podem ficar tranquilos, que eu usei no futuro exatamente para isso. Eu deduziria, não vou deduzir, porque nós já temos uma série de indicativos e uma série de documentos e apontamentos que a gente fará isso em loco. Por isso, aí nós vamos sentar com o gestor fiscal para que a gente possa discutir aquilo que a gente vem acumulando aqui há 2 anos. Não é? Porque, senão, eu vou embora dizendo, puxa, finalmente entrou uma que está tudo certo. E eu sei que não está. Eu sei que não está.
Eu pedi para o meu assessor tentar localizar um documento para mim, que eu não sei se eu vou conseguir até terminar aqui, mas eu queria passar para o Nilson essa licitação em curso. Sim. Nós estamos acompanhando desde o dia que abriu, né? Abre, fecha, né? As razões, estamos ali olhando, estamos ali anotando, estamos, né, vendo de pertinho. Como a gente está no assunto vigilância, obviamente, antes mesmo do pregão eletrônico ser aberto, muitas informações chegam. Sou dura, mas sou transparente, eu uso o time adequado, eu não sou leviana. Então, vou acompanhar e estou acompanhando com uma ética e com uma responsabilidade para esperar as razões das impugnações, quem será proclamado vitorioso, se haverá judicialização, enfim, até o último momento. Eu queria te perguntar, Nilson, do curso desse processo, que não será um processo pequeno, Sim. uma média de preço de 11 milhões de reais significa um número de postos bastante considerável, o que leva a um critério de responsabilidade do pregoeiro e da secretaria, e muito mais ainda depois do fiscal e do gestor, né, do contrato. Queria te perguntar como é que você está olhando isso, comandando isso de perto. Não será exclusivo da educação, né, Everton? Não é. São várias secretarias, então eu queria que você pudesse falar um pouquinho para nós. Posso falar sim, vereador? Só um minutinho, o vereador Biratã, que chega nesse momento, vereadora Chiara, que chegou há pouco e também participa conosco desta reunião. Bom dia, vereadores. Prazer estar aqui. Bom, eu posso falar um pouquinho de uma forma geral do pregão e dos números. São, ao total, 67 postos, né? E mais dois. O mais dois é supervisor, que é coordenador 24 horas, de segunda a domingo, com sobreaviso e caráter integral, e um rondante com veículo pertencente à empresa que será contratada, 12 por 36, segunda a domingo também integral. Então, são 67, mas esses dois, mas a gente considera 67. Da Secretaria Municipal de Educação, é a grande maioria, né, são 54 vigilantes para a educação, por conta, obviamente, da ramificação dos próprios da Secretaria, a quantidade de escolas que nós temos, né? Então, a necessidade é maior do que as demais. Então, são 67 no total e 54 todos para a Secretaria da Educação, né? Em relação às exigências para esse pregão, elas foram aprimoradas, eu entendo que elas foram aprimoradas com novos itens que nos demais a gente não tinha, né? Como a comprovação de possuir capital social mínimo, equivalente a 10% do valor estimado da contratação. A listante vencedora também deverá apresentar garantia de contrato calção no ato da assinatura deste, no valor de 5% do valor total do contrato, em uma das modalidades previstas no artigo 96, parágrafo 1º e 3º da Lei Federal 14.133 de 21 e suas alterações. Também será necessário alvará da Polícia Federal para a utilização de armas letais e não letais necessário para os postos contratados. Então, assim, eu entendo que a gente, dessa forma, consegue peneirar melhor a empresa, para uma empresa de porte maior, para que não aconteça o mesmo que já aconteceu anteriormente. Como a senhora mesmo já havia apontado, né, a gente tem uma classificação hoje, são 35 participantes desse pregão, né? A primeira System foi desclassificada. Por que foi desclassificada? Porque a proposta era inexequível, ela não comprovou o atendimento dos custos, ou seja, a proposta é inferior aos custos do próprio serviço, obviamente isso não ia dar certo mesmo. A segunda... Ali deu para ver, porque de 11 ela apresenta menos de 3, e deu para perceber que foi um erro no lançamento, né, dos valores globais. Colocou o valor errado no sistema, é verdade. A segunda, Arcangels, também foi desclassificada, a proposta também foi considerada inexequível e também não comprovou o atendimento dos custos. Essa eu fiquei um pouco mais
atenta, porque inexequibilidade, mas o valor dela não era pequeno, né? Porque o valor global o preço médio é de 11 e o valor dela era, salvo engano, de 9. Eu acredito que era esse o valor, sim. Acredito que era esse. E estamos na terceira, que é a operacional segurança e vigilância. A proposta dela está em análise, está na Secretaria de Finanças. Então, assim... Ô, Nilson, eu só posso tecer um comentário? Claro, deve. O cálculo está sendo feito, vereadores, em cima de todo o custo, com as verbas trabalhistas, com a necessidade de troca, porque um posto quase sempre precisa de 2 vigilantes. Então, foi montado no edital condições para que não aconteça o que aconteceu em outros contratos. Então, ainda que o valor possa ser próximo, na proposta precisa identificar cada item, como salário, cesta básica, todos aqueles direitos trabalhistas. Então, isso que acontece. Se não estiver explícito e o contador do município ver que a conta não está fechando, e tem que deixar ainda uma margem para o lucro, porque nenhuma empresa vai fazer aqui caridade. Então, todos esses itens estão sendo apurados. O valor, parece, vereadora, que não cobriu os custos, né? Ela apresentou a planilha de custos e não foi suficiente para pagar. Deixa eu perguntar uma coisa. É fato, nenhuma vai fazer caridade. O problema é que as últimas que vieram fizeram crueldade, né? É pior do que não fazer caridade. Quem que está... O Walter está comandando o pregão. Exato. Do ponto de vista prático, como que funciona essa análise? Então, por exemplo, o jurídico e a finanças está participando dessa análise nas desclassificações? Sim, sim. É uma comissão? A Secretaria de Finanças, vereadora. Faz a análise, né? Você pareceu estar tão por dentro das razões da inexequibilidade? Por favor, Vitor. Quando o edital foi confeccionado, ele passou pela Secretaria de Negócios Jurídicos, foi para a Procuradoria, e eu tive o prazer de conversar com a Cássia, e ela me explicou todos os critérios que estavam sendo utilizados para que ela não tivesse que retornar aqui e passar pelo desconforto de uma audiência pública. Então, hoje, a Cássia está extremamente zelosa. E ela falou, olha, a gente está... Eu falei, exatamente isso, Cássia. Se preocupa, coloca no edital, deixe claro, tá? Para que não ocorra o que ocorreu em outros momentos. É bom avisar para a Cássia. Primeiro, eu lamento que vocês considerem as audiências públicas um desconforto. Porque eu tenho uma péssima notícia. Eu não paro elas nem em período eleitoral. É necessário. Chiara. A Chiara está brincando, momento de lazer, né? Às vezes a gente precisa. A Chiara fala, Estela, você não para, você no momento nenhum. Você promete que quando chegar nos 70, se aposenta? Eu falei, você está brincando, né, Chiara? Vou estar liderando lá na Vila Vicentina a organização dos idosos, no mínimo. Não paro. E em que pese as audiências e reuniões, às vezes, inclusive ensejar em momentos de muita dureza, como aconteceu com a vigilância, porque as primeiras reuniões que a gente fez aqui com a Tamires e com o Aloísio, sinceramente, com todo respeito a Tamires e ao Aloísio, difícil, muito difícil. Inclusive, isso nos ensejou um debate, não é? Que é a necessidade de você regulamentar, de alguma maneira, o trabalho dos gestores de contrato, porque a responsabilidade é muito grande. Eu não posso agora, vai entrar um contrato de 11 milhões. Não pode ser uma gestão que diz que está tudo certo, porque é muito dinheiro público que está indo. Ah, eu não tenho tempo. E é verdade. Porque o servidor, Chiara, ele não deixa de ter a obrigação de cumprir com os afazeres dele e ainda acumula de gestor. Ah, isso é justo? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que tinha que ter, qualificação. Porque você entra na educação,
Você prestou um concurso na educação? Que obrigação que você tem de saber tudo que eu sei hoje sobre vigilância? Eu sei, mas eu tive que estudar, tive que passar... Porque é difícil, falei para o Bira. O Bira, que era nosso vigilante, inclusive, aqui da Câmara, e hoje é um vereador, que sabe, na pele, o que é ser um trabalhador da vigilância, no serviço público e de carreira, mas sabe. Quando me chamaram, e a Chiara sabe também, eu sou chata mesmo, não tem problema de dizer que eu sou. Só que, para eu entrar num assunto, eu preciso entender ele minimamente. Então, é chatinho, tem detalhes. Então, como é que você vai fazer essa gestão se você não aprender esses detalhezinhos? Agora, o trabalhador vai fazer isso em qual horário? No horário dele de lazer com a família? No horário do happy hour? No fim de semana, que é o dia de almoçar com a avó e comer o franguinho assado? Eu acho que está errado. Então, eu acho que tinha que ter um plus a mais, Vitor. Isso é uma coisa que nós tínhamos avançado com o Bugalho. À época, o Everton participou dessas reuniões, nós precisamos legislar. Do mesmo jeito que tem os pregoeiros, enfim. Para os gestores de contrato, eu acho que muito mais ainda. Porque é uma dedicação, você tem que garantir que você não está dando dinheiro para a pessoa errada. Já está na proposta, né? Em qual proposta? Porque nós discutimos isso ano passado. Aí o Bugalho falou, nós vamos startar um processo, vereador, eu concordo. E nós fizemos, inclusive, um checklist. Né? Acho que deu lá 15, 20 pontos. Isso aqui tem que estar, isso aqui tem que estar, isso aqui tem que estar, para não ter problemas. E um deles era a qualificação através da escola de governo. Porque uma coisa é você ser gestor na saúde, outra é você ser gestor na educação, outra é você ser gestor de obras. Entende? Totalmente diferente. Eu estou com um problema sério com obras, já vou avisando. Já avisa que para a próxima semana vai ter mais. E eu espero que você vai vir. Também, né? Para mim a síndrome é uma de honra. Estocolmo vai estar no Eu adoro. nível hard. Por quê? Como é que o gestor sabe a diferença do ponto Y para o Z numa questão que é técnica? E tem coisa que é prática. Então, por exemplo, se eu tenho uma obra de 3,5 milhões que proíbe quarteirização, se eu tenho indícios de que está quarteirizada, eu não posso pagar. Pior, eu tenho que cancelar esse contrato, eu tenho que multar a empresa, ela está burlando o contrato público. E se essa empresa não paga a quarteirizada, que é pequena e que tem trabalhadores já começando a entrar na zona de perigo, recebendo dinheiro público. Então, não pode. Agora, os gestores precisam disso. Então, se tiver alguma coisa startada, eu vou ficar feliz, porque mostra que aquilo que tem nós... sim, Estela. Tá? Tem, Perfeito. porque é uma responsabilidade muito grande. O que eu queria falar, e aí eu peço até perdão por ter citado o nome da Cássia aqui, sem autorização dela, o que acontece, Estela, alguns servidores têm desconforto em falar no microfone, em exposição. É isso que acontece. Então, não é vir aqui, é a exposição que causa um desconforto para alguns servidores, é o que a gente escuta. Então, algumas pessoas têm dificuldade em se expor. Então, é o desconforto da exposição, não da sua presença, muito pelo contrário. Todos te adoram. Eu tenho certeza absoluta. Vereadora. Eu sei que eu estou nos trend topics do Twitter no governo. Chiara, você acha que eu tô no top ali ou não? Certeza, Chiara, certeza absoluta. Vereadora. Pode continuar. Só um minutinho. Pode continuar. Então, a gente está na terceira empresa, que é a Operacional Segurança e Vigilância, que está em análise da proposta. Está na Secretaria de Finanças, né? Os economistas precisam validar os cálculos. Então, a gente está... Né, o status é esse, está na Finanças. A gente não tem assim, emergência, é importante que a gente faça isso de uma forma com muito zelo, com cuidado, e a gente tem trabalhado nesse sentido, tanto a Finanças quanto a Educação. Não sei, a senhora não perguntou, mas cada secretaria, cada órgão que tem vigilante tem o seu próprio gestor. No nosso caso, é a Giovana e o Kadihara, que é o suplente. Espera lá, deixa eu entender, então. Então, nesse serão vários gestores? Vários gestores, cada secretaria com os seus. O gestor no contrato normalmente é um só, mas existem os fiscais, porque assim, o gestor de educação não pode ser responsável pelo... Não tem jeito de outra secretaria. Então, existem os fiscais responsáveis em cada pasta. Mas aí como vai ser a atribuição
Aí, deixa eu entender, porque esse aí vai ser o outro que nós já vamos, né, entrar fiscalizando. Né? Sorriso de satisfação do Vitor. Só para entender, Everton, nesses aqui também tinha o fiscal e também tinha o gestor. Só que não tinham vários fiscais. Então, agora nós teremos um gestor da educação com um suplente, como é o caso da Aline Fázio na saúde, com um suplente, sem prejuízo do fiscal. E, neste caso aqui da próxima empresa, desse contrato de 11 milhões, nós teremos um gestor com um suplente da educação, que é quem está comandando o certame licitatório, e teremos quantos fiscais? Isso já está no edital, porque esse eu ainda não li a totalidade dos subitens lá do edital, porque, normalmente, a gente acompanha o resultado e depois a gente pega o contrato. É isso? Isso. Uma prática que a gente começou até a adaptar para facilitar o gestor, porque, por exemplo, a gente teve um caso com a alocação de carros. Como é que um gestor da pasta X vai ser responsável pelo carro locado pela Secretaria de Finanças? Vários problemas. Então, o Nilson me passou aqui, já tem até a lista certinho de cada secretaria com titular e suplente como gestor titular daquela pasta. Agora, Já tem, então? Já. Só no contrato eu não sei como que ficou, depois a gente podia dar uma... No desenho. Isso. E aí, na confecção do contrato, talvez. Mas isso. É um fiscal e suplente? Também? Onde tiver um vigilante, aquela secretaria vai ter que... Um fiscal que se reporta ao gestor. Eu acredito. Mas a responsabilidade vai continuar sendo do gestor, né? Pode continuar, Nilson. Eu acho que é isso, vereadora, que eu teria. É só, acho que, avisar os interessados, principalmente, que as exigências em relação à contratação elas foram aprimoradas, no sentido de que a gente tenha empresa que possa ter porte suficiente para honrar com seus compromissos, né? O número, que para a educação seriam 54, e no total 67, mais 2 supervisores, e que o processo está em curso. E é para ter, sim, porque é para ter um supervisor coordenador de segunda a domingo integral e um rondante com veículo pertencente à contratada. E sim, quer ver? Ó, entre as exigências, eu não li porque são várias, tá, vereadora? Sim. A empresa vai ter que fazer uma declaração de responsabilidade, que a contratada instalará escritório próprio no município de Bauru, as suas expensas com prédio, telefone e atendente em dias úteis, bem como plantonista em sobreaviso, via celular, se necessário, contato de agentes públicos para notificações verbais de ocorrências urgentes no período noturno, ou finais de semanas e feriados, a ser comprovado no prazo máximo de 60 dias, contado a partir da vigência do contrato. Deixa eu falar uma coisa nesse item aí. Veja só. Vou voltar de novo para a importância do gestor e do fiscal e do preparo pela escola de governo e de se pensar rapidamente em se ter um plus a mais para o cara ser gestor. O cara, estou dizendo no sentido mais amplo, né? O servidor ou a servidora ser gestora. Porque esse item aí sempre teve. Inclusive, nos demais, era 30 dias. 30 dias para instalar um escritório. Qual que é o problema? Não instalava o escritório e continuava se autorizando a pagar. Então, fica 1 ano, 2, começa a dar problema. Aí o vigilante começa a procurar a empresa, porque ele não é contratado da prefeitura, ele é contratado da empresa. Eles começaram a ir atrás do fiscal e do gestor nosso, porque não tinha escritório da empresa. Agora, como é que a empresa estava no 10º pagamento, se ele tinha 30 dias para ter instalado o escritório? Então, no 31º dia, ele já tinha que estar sendo notificado pelo gestor. Não é isso? Não instalou, não libera o pagamento. Ah, mas eu preciso. Não, você teve 30 dias, então eu vou te dar mais um prazo e vai ter uma multa. Então, esses itens são fundamentais para não virar um problema lá na frente. Então, para além dos itens que estão colocados, eu remanesço com uma preocupação muito grande com a gestão, principalmente em contrato tão amplo, tão grande. Entende? Porque esse item já estava em todos eles, tinha que ter. Teve um, inclusive, que o cara alugou uma casa para ele e pegou uma garagem da casa e falou, aqui é o meu escritório.
Que também não é adequado. Você não vai na casa da pessoa, você vai ficar invadindo. Mas eu informo esse aqui como local. Escritório é escritório, você tem que abrir no horário comercial, você tem que ter, né? Tipo, ninguém vai ter medo de invadir sua privacidade. Porque chegou a ter, né, alguns bate-boca ali do tipo, não dá paz para mim na minha casa, não sei o quê e tal. Pô, é escritório. Se é escritório, é escritório. Você tem que ter a segurança de que você vai poder estar lá para reclamar. Enfim, então acho que é importante. Aqui fala, inclusive, de período noturno e finais de semanas e feriados, né? Então, é claro, de fazer cumprir o que consta, né? Então, acho que essa é a questão. Eu queria só fazer uma pergunta ao secretário. Vai ser todo vigilante fixo, não vai ter mais ronda escolar? Fixo. Eu posso até descrever para o senhor. Vigilante, no caso, 20 postos, vigilante 12 por 36, com arma não letal nos finais de semana, feriado e ponto facultativo, 12 por 36 com arma não letal, segunda, domingo noturno, 31. Tá. E a respeito do... Então, tipo assim, não vai ter mais ronda escolar, vai ser tudo vigilante fixo. A respeito de finais de semana e feriado, como é que vai ser? Vai ser FT ou vai ser vigilante fixo? Porque, tipo assim, finais de semana não tem funcionário da escola. Não. E nem feriado. Sim. Como é que está no contrato? Vai ser como contratação de FT, folga trabalhada, ou vigilante fixo? Porque tem que ver essa questão. Esse detalhamento, eu não sei te dizer, mas como eu já falei, são 20 postos de trabalho, vigilante 12 por 36, arma não letal, final de semana, feriado e ponto facultativo diurno. Porque a questão é assim, chega final de semana, o vigilante ele já fez a sua jornada de trabalho de 12 por 36. Aí o supervisor liga e falou, vai em final de semana ou feriado em tal lugar para você fazer uma FT. Eu não sei até que ponto a gente tem como... Você fala, Vitor? No próprio edital e nessa formatação do preço que a empresa vai dar, ela precisa pormenorizar isso, o folguista, tudo isso, tá? Então, é por isso que está tendo essa demora. Vai lá para o contador do município, o município faz a apuração, tá? Vê se está atendendo a todos esses critérios, se não tiver, é inexequível. Então, hoje, a Secretaria de Educação está tendo muito zelo. Tá, e até peço perdão mais uma vez, que eu usei o nome da Cássia aqui, mas é que eu percebo, eu sinto o zelo que ela está tendo neste processo licitatório. Então, ela está preocupada ao extremo para que a empresa que de fato ganhe consiga atender a tudo isso que o senhor está colocando aqui. A Cássia vai ser a gestora? Não, a Cássia, ela é ali a diretora de licitação. Sim, mas o gestor já tem, Nilson? Da secretaria? Eita, Giovana é a titular e o Cadihara é suplente, vereadora. Tá. Porque assim, essa questão da FT não é algo que a gente resolve com o contrato. Vou voltar de novo para a importância da gestão. Porque as demais empresas também apresentaram que ela ia trabalhar desse jeito. 12 por 36, 2 por posto. Mas cadê? Aí a gente via aquelas conversas de WhatsApp, que eu tenho todas. Preciso ser agora. Eu cheguei a ter plantonista ali que ficou 2 dias virado. Preciso que você vá lá na UPA tal. Preciso que você saia daqui agora e vai para outra. Preciso que você saia daqui e vai para outra. Mas no contrato estava que ele tinha 2 por posto, para cumprir minimamente essa questão do folguista. Então, o desafio do gestor é muito grande, dos fiscais também. Então, não será um trabalho fácil. Pode pegar o microfone. Ou às vezes, vereadora, para enxugar o custo, a empresa, o que ela faz? Ela coloca 3 por 1 para enxugar, ter mais lucro no contrato, que essa escala não pode ser rodada. O que é proibido 3 por 1, 12 horas, seria um dia sim, um dia não. Se colocar, ela teria que pagar FT no meio do caminho, na segunda escala, né, no plantão. Se ela colocar 3 por 1, está errado, né? Aí teria que parar ela de alguma forma. Não, está errado, vamos mexer. Então, acho que teria que rodar 12 por 36 normal, né?
a base operacional é extremamente importante. Rondas, supervisor, fiscalizando, mesmo que demore, que nem o colega aí falou, mas que funcione de uma forma, né, mais formalizada, mais eficaz, né, seria mais importante, mesmo que demore um pouco o contrato. Até o que ele falou é relevante. Às vezes demora um pouco, a gente fica um pouco afobado, né, os vigilantes que precisam trabalhar, mas que seja uma coisa com seriedade, que vá tocar e vai dar credibilidade para todo mundo, né? Bom dia a todos. Eu só queria reforçar todos esses pormenores aí, porque agora nós estamos falando hipoteticamente, né, doutor Vitor? Nós estamos falando que isso vai funcionar, a gente espera que funcione, e a vereadora e nós estamos preocupados com os reflexos disso. Caso não funcione, por exemplo, o 12/36 é muito importante se citar, porque se o vigilante tem um mal súbito e não tem ronda, se ele precisa de um socorro, exatamente. Então, tudo isso compõe para que se tenha segurança. E eu acho que a Cássia tem que estar preocupada mesmo. Tem que fazer pormenorizado, porque, além de tudo, ela é servidora pública. E, por ser servidora, o Exocet irá nela, com certeza. Então, é muito importante que haja esse critério, que se estude um tempo de resposta muito rápido, caso a empresa não devolva aquilo que precisa e está sendo contratado. Então, é salutar discutir tudo isso, mas temos que verificar a situação operacional, de saúde, de condições de trabalho, de todo o aparato que faz com que o vigilante possa trabalhar e ter segurança para isso. É só para pontuar por conta da experiência de vida que a gente tem. Se não vai, quem vai render, se vai render, se está sendo feito da maneira correta, nos finais de semana. A operação é um reloginho, precisa funcionar. Quebrou um dente, a coisa para. Então, e esse tempo de resposta que a gente tem a preocupação de que seja dado o mais rápido possível. Só para contribuir. Outra coisa que o pessoal pergunta muito aos vigilantes, o horário de janta, o artigo 71, que é a infrajornada, vai ter a cobertura do horário de janta de almoço ou vai pagar em folha para a empresa? Porque tem empresas que falam, a prefeitura não repassa, então nós não vai pagar o artigo 71, que é o horário de almoço, né? Que é a infrajornada, né? Bom, na verdade, todas essas cláusulas trabalhistas, especificamente da atividade de vigilante, foram observadas na confecção do edital. Então, mais uma vez, vereador, eu quero aqui tecer um comentário no sentido de enaltecer o trabalho que foi feito neste edital. Foi com muito zelo, tá? Foi um trabalho bem pormenorizado, houve um acompanhamento, inclusive, do próprio sindicato dos vigilantes, apontando a forma como tem que ser confeccionado. Agora, nós estamos na fase de contratação de empresa através do edital. Então, posteriormente a isso, tem uma outra fase, que é a confecção do contrato com a empresa. E todos esses detalhes estarão no contrato. Por quê? Porque isso já foi observado no edital. Todos os direitos trabalhistas, e é isso que está fazendo com que a formatação do preço da empresa tem que atender a tudo isso. Então, várias propostas, já 3, se eu não me engano, foram consideradas inexequíveis, porque algum desses itens, eu não sei porque nós não acompanhamos. Isso fica com a comissão de licitação e o contador do município, que aponta, olha, essa proposta é inexequível porque não atende este ou aquele item. Entendi. Então, neste momento, o que está sendo apurado é a proposta que atenda a todas as condições trabalhistas da categoria vigilante. Maravilha. A questão das FTs, se a gente pegar, como eu disse, no contrato, a gente já tinha isso resolvido com os contratos anteriores. Nós, de novo, vamos ter um trabalho muito grande para a gestão e para a fiscalização. E nós vamos ter que cobrar, porque é nosso papel. Tanto que eu já falo as duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou cobrar mesmo, você dura mesmo, porém, eu estou defendendo que a gestão
agilize uma legislação que remunere e profissionalize os gestores, porque eu acho justo. Na questão das FTs, a maior parte das pessoas que acabaram recebendo lá atrás da Icenza, da Kelson e Kelson, da Infinity, a gente sabe que se hoje a folga trabalhar de 240, ele te oferece 120, te força a fazer, porque senão pressiona. Vou te mandar embora, se você não fizer, você não me socorre, eu vou dispensar você. No final das contas, as pessoas acabaram recebendo metade da metade. Porque na hora do, ou recebe, ou faz acordo, ou vai ficar sem nada, então, se era para você ganhar 240, você fez por 120, acabou recebendo 60. Aí o cara falava, Estela, eu paguei 10 conto no Uber para ir, 10 conto para voltar, 20. Eu fiz uma folga trabalhada por R$40. Eu não comprei o frango do final de semana para compensar com a família. Então, essas situações, elas estão muito além do que está no contrato no edital. Tudo que precisa tem que estar ali. Só que a parte da gestão e da fiscalização é fundamental. Porque senão vai continuar igual. Por isso que a nossa preocupação tem sido sempre essa. A questão dos 5% que ele mencionou do Girardelli. calção é extremamente importante. Eu ia citar isso aí. Por que não cobra das empresas? Eu não tenho 5%, então você sai e dá oportunidade para outra. É simples assim. Se você não tem condições de tocar um contrato milionário, que é um dinheiro público, dá oportunidade para as mais fortes, né? Para que não seja lesionado o vigilante futuramente, né? Sim. E aí é enxugar gelo, né, vereadora? Bom, das informações que nós queríamos aqui por hoje são essas. Nós faremos agora, depois a gente vai dar publicidade nisso, nós faremos nos próximos dias 2 diligências em relação ao contrato da Jumper e em relação a essas questões que o Everton está me passando aqui agora, dos pagamentos feitos aí já e finalizados da Icenza e da Infinity, com quanto a gente sabe que existem ainda muitas pendências. Certo? Aí a gente avisa que os parlamentares, os membros da Comissão de Fiscalização e de Economia, e aí a gente dá publicidade para vocês terem conhecimento. E obrigado pela oportunidade, a gente sentiu muita seriedade de vocês, a responsabilidade para com o vigilante, para com a máquina pública também, o dinheiro público, né? Exatamente. Vocês estão de parabéns dessa vez, pelo que dá para perceber a preocupação de todos vocês no... A meta é essa, resolver o problema. Esse é o compromisso deste governo. Tá? É o compromisso claro deste governo. Eu que agradeço aí a sua presença. Palavras do Vitor, viu? Eu tenho discordância, haja vista a Essenza, a Infinity. Esse governo tem um compromisso com o certo. Agora. Pode ter certeza. A Jumper, aliás. Não achou aí, não, né? Sempre. Sempre. Por isso os apontamentos. Está errado aqui, tem problema ali. Se fizer assim, é bom, mas não vai resolver porque precisa do outro ponto ali. Então, essa questão da gestão, nós vamos voltar várias vezes nessa tecla para poder alcançar aí os objetivos. Tá certo? Nada mais havendo a tratar, esta presidência dá por encerrada esta reunião pública às 10h56.